para todos os públicos. Bom dia, alunos do 4º e 5º ano da Rede Municipal de Rosário. Eu sou a professora Edilane Siqueira. Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de língua portuguesa, tá? Peço a atenção de vocês para que a gente possa dar início à nossa aula da semana nesse lindo projeto de vidas aí, que é o Escola em Minha Casa, uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Rosário e a CEMED, Secretaria Municipal de Educação, certo? Então, lembram que na semana passada nós tivemos uma aula de revisão, né? Que falava sobre os assuntos que a gente vem debatendo nas últimas aulas, que envolvia a sílaba tônica e envolvia também a questão da classificação das palavras, não só pela sílaba tônica, como a quantidade de sílabas, certo? Mas hoje nós vamos dar início a uma nova aula, um conteúdo novo, então eu peço a atenção de vocês aí do outro lado da telinha para que a gente possa ter uma excelente aula. Vamos lá? Muito bem, vamos relembrar. Na verdade, eu sempre falo da questão do relembrar porque a gente faz o resgate da nossa aula anterior. E isso não deixa de ser um processo de aprendizagem, porque vocês vão relembrar conteúdos já dados. Por que eu botei o relembrar? Lembram que lá no comecinho das nossas aulas, nossa primeira aula mais precisamente, nós falamos sobre gênero textual? Pois é, nós vamos resgatar um pouquinho dessa nossa primeira aula para dar continuidade ao nosso assunto novo de hoje, certo? Gênero narrativo. Na nossa primeira aula, essa menininha participou e ela estava aí com essa dúvida pairando aí na cabeça dela sobre o que seria gênero narrativo. Vocês lembram? Eu acredito que todo mundo tenha aprendido, mas nós vamos revisar, tá bom? Vamos lá. Gênero narrativo é o que envolve quais itens, quais fazem parte, quais são os integrantes de um gênero narrativo. Vocês lembram? Quem não lembra, a gente vai revisar agora. O gênero narrativo, ele pode, dependendo de qual for o gênero, ele compõe esses elementos, tá certo? As nomenclaturas, ou seja, os nomes variam, mas os elementos são esses do gênero narrativo, tá? Narrador, enredo, personagens, tempo e espaço. É isso que constitui, tá, o determinado gênero narrativo. Lembram que na nossa primeira aula falamos de fábula? Aquele era o nosso gênero narrativo de estudo no momento. Agora nós teremos um outro gênero narrativo, mas que também será montado, ou seja, ele é estruturado com esses mesmos elementos, tá? Narrador, quem é o narrador? Aquele que narra, que conta a história. O enredo, que é a sucessão dos acontecimentos, ou seja, é a história em si, é a história que vai acontecendo no decorrer da leitura. Os personagens, que existem os personagens principais e existem os personagens secundários, certo? E os secundários podem ou não existir durante um texto narrativo. O tempo, que é a época dos fatos, lembram que a gente conversou sobre isso? E o espaço, que é o local dos episódios. É onde acontece toda a história que está sendo contada naquele momento. Lembraram? Então, vamos lá continuar. Hoje, nós vamos continuar em gênero narrativo, mas lembram que o primeiro que a gente estudou foi a fábula? Hoje nós estudaremos um outro. Hoje o nosso estudo será ao redor da crônica. A crônica é um outro gênero narrativo, composta também por aqueles elementos que eu li para vocês ainda há pouco. Mas o que nos interessa na aula de hoje é exatamente esse gênero, que nós vamos aprender o que, professora? Nós vamos aprender o que é a crônica. Quem já sabe vai revisar o que é a crônica e quais são as suas características, certo? Então eu peço a atenção de vocês que vai dar tudo certo. Nós vamos sair aí com o que é crônica na ponta da língua. Vamos lá, gente. Eu peço a atenção de vocês nesse momento, porque ele vai especificar para vocês o que é a crônica. Eu vou explicar para vocês do que se trata, certo? Crônica é o tipo de texto
que aborda acontecimentos do dia a dia em uma narração curta e situa-se entre o jornalismo e a literatura. Professora, eu não entendi muito bem. Gente, crônica, geralmente ele é um texto curto e é uma história do cotidiano. Normalmente o cronista, ele vai contar para vocês cenas do cotidiano, ele vai relatar situações do nosso cotidiano. O que é o cotidiano? Do nosso dia a dia. Momentos corriqueiros, coisas que a gente passa durante o nosso dia, coisas simples. Por isso, normalmente, são textos curtos, tá? E o conteúdo deles sempre está girando ao redor desses assuntos do dia a dia, do que acontece, de acontecimentos que estão presentes no nosso momento atual. É isso que o cronista busca, sempre pontuar alguma situação que esteja em alta no momento. E aí sempre tem um cunho. O que é o cunho? É voltado para uma intenção jornalística ou da literatura, tá bom? Geralmente a gente vê muita crônica no jornal exatamente por isso, porque são fatos de acontecimentos reais, tá? De acontecimentos do dia a dia, onde ele construiu a sua crônica, tá bom? Muito encontrada nos meios de comunicação, olha, percebam que eu acabei de falar. Ela é muito encontrada nos meios de comunicação como revistas, jornais e rádios. Tem como objetivo fazer uma análise crítica das situações cotidianas, possibilitando ao leitor uma reflexão sobre aquele assunto. Então, gente, aí a gente percebe qual é a intenção do cronista. A intenção da pessoa... Quem é o cronista, gente? É aquele que escreve a crônica. Então, qual é a intenção dele? É fazer a gente refletir sobre o assunto que ele está falando na sua crônica. Ele geralmente está fazendo uma crítica. Ele está fazendo com que você pense sobre aquele assunto. Tudo bem? Ele está dando uma opinião e fazendo com que tentando fazer com que você construa a sua, tá? Vamos lá, prestando atenção aqui. Geralmente, as crônicas apresentam uma linguagem simples e espontânea, o que é muito bom para o nosso entendimento, né? A linguagem do cronista geralmente é muito simples, então é de fácil entendimento para nós leitores, né? Situada entre a linguagem oral e a escrita. Isso contribui para que o leitor se identifique com o cronista, que acaba se tornando o porta-voz daquele que lê. Então, gente, o cronista, ele está colocando a sua opinião naquele momento e está tentando fazer com que você realmente tenha aquela mesma opinião que ele ou leve a construir a sua, certo? Essa é a intenção do cronista. Em resumo, a crônica pode ser entendida como um retrato verbal particular dos acontecimentos urbanos. Lembra que nós falamos sobre acontecimentos do dia a dia? Acontecimentos do cotidiano? Então, é isso que está escrito aqui. Acontecimentos urbanos. E, embora não seja uma regra, a crônica relata de forma diferenciada as ocorrências. Por que de forma diferenciada, gente? Porque o cronista ele pode estar voltado para escrever de uma forma mais artística, ele pode estar falando em um tom mais crítico ou ele pode usar o humor. É muito comum que o cronista utilize do humor para construir os seus textos, tá? Porque através do humor ele faz com que o leitor se aproxime dele, sinta vontade de terminar de ler o texto e passa a construir a sua opinião sobre aquele assunto específico da crônica em questão que você estiver lendo. Vamos lá. Gente, quais as características da crônica? Lembra que a gente falou lá no início daquele slide, quando eu mostrei para vocês qual seria o gênero textual estudado, que eu ia especificar o que era, que eu acabei de fazer, e quais são as características da crônica. Chegou a vez das características. Vamos lá. A crônica, ela é escrita em textos curtos e de fácil compreensão. Nós já falamos sobre isso lá sobre o que era a crônica. Então, todos esses itens que eu vou elencar para vocês, que eu vou falar para vocês, eles são uma forma de fazer com que você perceba que você está lendo uma crônica, certo? Então, repetindo. Escrita em textos curtos e de fácil compreensão, possui linguagem despojada e simples,
narra situações do cotidiano, o uso de poucos personagens, ou às vezes não tem nenhum personagem em uma crônica, possui o caráter crítico sobre comportamentos e situações e o uso do humor crítico, irônico e sarcástico, e segue um tempo cronológico determinado. Então, sempre que você perceber todos esses itens ou algum desses itens, você vai estar diante de uma crônica. Então, a partir deles, você consegue identificar que o texto que você está lendo, que o texto narrativo que você está lendo, se trata de uma crônica. Por ter caráter jornalístico e apresentar textos que narram e refletem o cotidiano, as crônicas servem para fazer uma crítica com a intenção de causar reflexão no leitor sobre determinado assunto. Então, por que eu fiz a leitura antes? Porque eu trouxe para vocês o questionamento depois. Olha aí, ó, para que serve uma crônica? A crônica, ela serve, gente, exatamente para isso, para despertar no leitor a vontade de opinar, a vontade de criticar, ou seja, de entender o porquê daquele texto, certo? Então, vamos lá. Para você saber, resumindo, uma crônica narrativa, gente. Quando a ação acontece em uma crônica narrativa, eu estou me referindo a quê? Ao tempo em que aquela crônica está se desenrolando, está acontecendo. Quem conta a crônica é o narrador. Onde acontece é o espaço. O que acontece é a ação, é o enredo daquela história. Certo? Que é o que? A sucessão dos acontecimentos. E quem participa são os personagens. Vocês conseguiram perceber como realmente a crônica ela é um texto narrativo? A crônica narrativa ela possui exatamente os mesmos elementos que eu pontuei para vocês que um texto narrativo compõe. Então estamos aqui com o tempo, com o narrador, com o espaço, com a ação, que é o enredo, e com os personagens, certo? Vamos avançando aqui no nosso conteúdo. Aqui eu trouxe um alerta muito importante para vocês, porque vocês não podem esquecer desse item, tá bom? A crônica, ela conta uma história sobre fatos que se aproximam daqueles que acontecem com as pessoas no dia a dia. Então, gente, lembram que eu citei para vocês que as crônicas nos trazem assuntos do cotidiano? Então, essa é a intenção da crônica na grande maioria das vezes. Trazer assuntos que se aproximam com assuntos atuais, com os quais nós estamos vivendo, certo? E como toda narrativa, a crônica, ela apresenta um enredo, certo? E que esse enredo apresenta, vamos lá. O enredo de uma crônica, ele é composto por essa sintonia aqui, ó. Por esse desenrolar de acontecimentos. Que desenrolar é esse, professora? Em uma crônica, eu tenho uma situação inicial, que vai estar lá no comecinho da minha crônica, que vai me apresentar o assunto. É a minha situação inicial. Depois da minha situação inicial, eu vou ter o quê? A complicação. Como é que eu posso chamar essa complicação também? De conflito. Logo após a minha situação inicial, que ele vai me apresentar lá no comecinho da minha crônica, eu vou ter em seguida a minha complicação. É o conflito daquela crônica. Em seguida, eu vou ter o clímax. Como eu posso chamar o clímax? De momento de tensão. Ou seja, é o momento, é o auge da minha história, é o auge do conflito. Primeiro eu tenho a minha situação apresentada, depois eu vou ter a complicação da minha história, do meu texto, depois eu vou ter o clímax dessa complicação. Ou seja, eu vou ter o maior momento de tensão do texto, daquele que eu estiver lendo. E, por fim, eu vou ter o meu desfecho. O que é o desfecho? Eu vou saber o que aconteceu no final da minha história. Então, essa é a estrutura que compõe uma crônica. A situação final, a complicação ou conflito, o clímax, que é o meu momento de tensão do texto, aquele momento da adrenalina do texto,
e, por fim, o meu desfecho, que eu sei exatamente como a história se desenrolou, certo? Gente, então eu vou aqui esclarecer para vocês cada um daqueles itens apresentados. Vamos lá. Situação inicial. Evidencia a situação que dará início à narrativa, certo? Que a gente já tinha conversado ainda há pouco. Apresentando os personagens, o tempo e o espaço, descrevendo-os. O que é descrever? É contar exatamente o que compõe cada um desses elementos. Lá na minha situação inicial, ele vai me dizer em que tempo aquilo está acontecendo, quais são os personagens que fazem parte da minha história e vai me contar também o espaço em que ela está acontecendo, local onde ela está se desenrolando. Trata-se de um trecho essencial para localizar e captar a atenção do leitor. Por quê? Porque se logo no início da minha crônica ela não for interessante, eu não vou sentir vontade de continuar lendo. Então, a minha situação inicial ela é importantíssima para segurar o leitor, para fazer o leitor sentir vontade de continuar a leitura. O conflito, lembra que eu falei que podia ser chamado de conflito? Conflito ou complicação. Trata-se do momento em que ocorre uma oposição entre os elementos da narrativa, resultando em uma tensão que organiza os fatos. Lembram que eu falei do conflito? Então, é o momento que você percebe que houve uma oposição entre os personagens que foram apresentados lá em cima. Mas eles só estão ali naquele momento de oposição, certo? Cada um com uma opinião diferente. Em seguida, eu vou ter o clímax. E o que seria o clímax? É quando a narrativa alcança a tensão máxima. É o ponto culminante do conflito. Trata-se também de uma técnica muito utilizada para despertar a curiosidade do leitor. Por que despertar a curiosidade do leitor? Porque quando você está lendo uma história que ela está envolvendo uma determinada situação, você quer saber o que vai acontecer no final. Então, quanto maior é o clímax, quanto maior é a tensão da história, mais curioso o leitor fica para tentar terminar a história e saber o que aconteceu. Como é que ele vai saber o que aconteceu? Chegando no desfecho, que trata-se da situação final, ou seja, a solução do conflito. Vocês perceberam como cada um dos itens, um está ligado ao outro, um depende do outro, desde a minha situação inicial, que precisa ser interessante, para chegar no meu desfecho, que deve ser mais interessante ainda, para todo o tempo, durante toda a minha leitura, eu manter a atenção do meu leitor, certo? Vamos lá. Vamos exercitar. Por que, professora? Eu trouxe um exemplo para vocês de uma crônica, porque eu falei sobre o que ela é, eu falei quais são as características, como ela é constituída, ou seja, o que faz parte, né, dela, a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho, mas eu ainda não trouxe nenhum exemplo para vocês. Então, é no momento do exercício que eu vou apresentar uma narrativa em formato de crônica para a gente poder identificar cada um dos elementos que eu apresentei para vocês hoje aqui, tá? Vamos lá. Olha, eu trouxe uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo e o título dela é Na Palma da Sua Mão. E tem a história do cara que foi consultar uma cartomante para que ela lesse seu destino na palma da sua mão. Queria saber, acima de tudo, como e quando seria sua morte. Queria saber seu futuro para poder evitá-lo, pois tinha um plano de ludibriar a morte. O que é ludibriar? Enganar. Então, gente, vocês percebem que aqui nesse início, na minha situação inicial, eu já sei o quê? Quem são os personagens, eu sei o tempo, eu sei o espaço. Por quê, gente? O espaço, ele é onde está a cartomante. Então, eu já tenho uma noção de onde está acontecendo aquilo. Porque aqui no início do meu texto, diz que um homem foi procurar a cartomante. Muito bem, vamos continuar. O homem que queria ludibriar e enganar a morte. A cartomante sorriu. Ninguém pode mudar seu destino, disse a cartomante. Eu posso, disse o homem. A cartomante continuou a sorrir, alisando a palma da mão dele com a sua.
Como você pretende ludibriar a morte? Disse a cartomante. Deixa comigo, só me diga como e quando ela virá. O que está na palma da sua mão não pode ser mudado, disse a cartomante. Se eu lhe disser que você vai morrer em minutos, você vai morrer em minutos. Ninguém pode negociar com a morte. Sabendo como e quando ela virá, pode, disse o homem. Mas a morte tem 1000 disfarces, vem de várias formas, das maneiras mais inesperadas, não pode ser evitada, disse a cartomante. Só me diga o que você vê na palma da minha mão e deixe o resto comigo, disse o homem. Então a cartomante examinou a palma da mão do homem e parou de sorrir e disse: você vai morrer em minutos. Onde você viu isso? Disse o homem. Aqui, disse a cartomante, cruzando a linha da vida do homem com a sua unha envenenada. E o homem morreu em minutos. A morte tem 1000 disfarces. Vocês perceberam aí qual é a intenção todo o tempo do cronista de tentar fazer a gente segurar, ficar ali naquela leitura? Porque ele tenta fazer uma situação inicial e te conduzir até o final, que é o desfecho. E normalmente são histórias muito interessantes que fazem com que a gente tenha curiosidade de saber o que foi que aconteceu. Então vamos lá. Nessa nossa história especificamente, nós tivemos o que? Dentro da crônica narrativa, eu quero que vocês me apresentem quem participa, os personagens, o que acontece, a ação, onde acontece, o espaço, quem conta, o narrador, e quando a ação acontece, que é o tempo. Vamos lá, juntos a gente vai responder. Número 1, lá na minha situação inicial, eu sei quem são os personagens, né? O homem e a cartomante. O homem que foi procurar a cartomante. Eu tenho esses 2 personagens e acabou. 2, a ação, o enredo, qual é a história, quais são as sucessões de acontecimentos. O homem que tenta fugir da morte querendo saber o futuro. Esse é o meu enredo, é o resumo da minha história toda. É o homem que tenta fugir da morte querendo saber o futuro. O espaço, na tenda da cartomante, porque percebam que lá fala que ele procura a cartomante. Então, a cartomante normalmente trabalham em tendas, então as pessoas que querem os serviços vão até lá, certo? Correto. 4, narrador. É um narrador observador. É alguém que está contando a história pra gente e existem também as falas dos personagens. E o 5, quando a ação acontece, o tempo que a ação acontece. A gente pode esclarecer que é durante o dia, horário de atendimento da cartomante. Então, a gente entende que se a cartomante está trabalhando, ela está dentro do seu horário de serviço. Esse é o tempo que a gente pode estipular daquela história. Segundo item, vamos lá. Situação inicial, complicação, clímax e desfecho. A gente consegue apontar cada uma dessas situações daquela crônica bem curta? Consegue sim, existem crônicas mais longas, mas para nossa aula eu trouxe uma curta para que vocês de fato consigam perceber que independente do tamanho a gente consegue localizar todos esses elementos, certo? A situação inicial que nós já conversamos lá durante a leitura do texto, qual é? Homem que foi consultar cartomante para ler a sua mão. Essa é a situação inicial. Em seguida, nós vamos ter uma complicação, nós vamos ter o conflito. Qual foi o conflito? Quando ele quis saber o futuro para enganar a morte e a cartomante afirmou não ser possível. Bem, aí a gente tem um conflito, opiniões diferentes. O homem que achava que podia enganar a morte e a cartomante que afirmava não ser possível. Cada um com uma opinião diferente, já se estabeleceu um conflito. O próximo item. Clímax, momento de tensão. Qual foi o momento de maior tensão da nossa crônica? Foi quando o homem insistiu em saber quando seria sua morte. O cartomante disse que ele morreria em minutos.
Então, esse foi o auge, foi o clímax do nosso texto, o momento que ele continuou insistindo, querendo saber quando seria sua morte, e ela afirmou que a morte seria em minutos, e ele tomou o quê? Um baita susto, né? Então, esse foi o auge da nossa crônica. E o desfecho, nós tivemos como desfecho o quê? A morte do homem por envenenamento através da unha envenenada da cartomante. Por quê, gente? Que na verdade a cartomante era quem? A morte disfarçada. Por isso, a última frase da nossa crônica foi: a morte tem 1000 disfarces. A morte estava disfarçada de cartomante, por isso ela afirmava o tempo todo que era impossível enganá-la. E esse foi o nosso desfecho. Vocês conseguiram perceber como toda crônica você consegue identificar todas essas situações que eu apontei para vocês? Situação inicial, complicação, clímax e desfecho. Normalmente é uma leitura muito saborosa a crônica, assim como a fábula também era. Então, basta que a gente tenha interesse de saber todo o decorrer daquele texto para que a gente entenda e consiga identificar todos os elementos que fazem parte deles, tá bom, turmas? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu desejo aí que vocês tenham um excelente restante de semana e até a próxima aí com a nossa revisão e nossa próxima aula, tá? Até breve. Tchau, tchau.